Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? A aula de hoje é de leitura e produção textual e o tema da aula é super-herói. Preste bastante atenção que a aula de hoje será fantástica. Qual material que você irá utilizar? O seu caderno de leitura e produção de texto, um lápis e uma borracha. Então, pausa o vídeo, vai lá, pegue seu material e vem comigo. Nesta lição, o que você vai relembrar e colocar em prática? Os conhecimentos sobre o gênero textual conto. Nós já estudamos o gênero conto, nós já estudamos os elementos da narrativa e a estrutura do gênero conto. Então, hoje é o grande dia. Hoje você colocará tudo que você aprendeu, todo o seu aprendizado em prática. O que você vai fazer na aula de hoje? Primeira coisa, você vai criar um personagem com base nos critérios abaixo. Na aula de ontem, de inglês, com a teacher Ludmilla, você criou um personagem em inglês. Agora, você vai transformar tudo que você criou na aula de ontem, com a teacher Ludmilla, em português. E como que você vai fazer isso? Você vai responder as perguntas do quadro do próximo slide, certo? Depois que você tiver criado o seu super-herói, você vai escrever um conto. E no seu conto, o personagem principal, o personagem protagonista, será o seu super-herói, tá? Mas tem uma coisa, nada de escrever sobre super-herói que já existe. Sabe por quê? Porque cada um vai criar o seu super-herói com superpoderes, certo? Então, pegue seu caderno de leitura e produção de texto. Primeira coisa, coloque a data de hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2020. Colocou a data de hoje, coloque o tema da nossa aula, super-herói, certo? Colocou o tema da aula, pule uma linha e copie o quadro que está aqui no caderno. Copiou o quadro que está no caderno? Responda todas as perguntas de acordo com a sua imaginação, de acordo com a sua criação do seu super-herói, tá? Vamos lá então. Qual é o nome do seu super-herói? Coloque aí. Qual é a idade do seu super-herói? Ele tem 100, 200, 300 mil, 1 milhão de anos? Qual é a idade dele? Qual é o dia do aniversário, o mês? Que ano ele nasceu? Qual é a cor favorita dele? Qual é a cor dos olhos dele? Ele tem os olhos brancos, amarelos ou vermelho? Qual é a cor do cabelo do seu super-herói? Qual é o esporte favorito que o seu super-herói ele gosta? Qual é o esporte favorito dele? Qual esporte ele pratica? Vai respondendo aí de acordo com a sua imaginação, hein? Certo? Qual é o animal favorito dele? Ele tem animal de estimação? Ele não tem? Coloque aí no seu quadro. Qual é o estilo de roupa do seu super-herói? Ele usa uma super capa com superpoderes? Ou ele usa um super tênis que voa? Isso aí é você que vai inventar. Aí, ó, utilize a sua imaginação, que eu sei que vocês têm muita criatividade, muita imaginação, certo? Qual que é a estação do ano preferida do seu super-herói? Ele gosta do verão, do sol, do verão, do calor? Ele gosta do inverno, do frio? Ou ele gosta da primavera, das flores? Ou ele gosta do outono? Coloque aí
qual é a estação do ano preferida do seu super-herói, que será um super protagonista do seu conto, certo? Terminou de responder todas as perguntas do quadro. Agora nós vamos repassar a estrutura do gênero conto, certo? Terminou de fazer a sua tabela, respondeu, criou o seu super-herói? Pule uma linha e escreva conto, certo? A partir daí, você vai escrever o seu conto, certo? Ó, o seu conto ele terá 3 parágrafos, tá bom? No primeiro parágrafo, o que você vai colocar? Não se esqueça de deixar o espaço do parágrafo, colocar a letra maiúscula, fazer uma letra bem caprichada, bem bonita, utilizar até o final da linha, certo? Tudo isso vale ponto, hein? Ó, no primeiro parágrafo, o que você vai colocar? Vamos lá. O primeiro parágrafo é a situação inicial. Você vai descrever o seu personagem, que será o seu super-herói, protagonista. E se no seu conto tiver personagens secundários, é aí que eles aparecem. Você vai escrever, descrever, falar sobre eles aí no primeiro parágrafo, certo? Ainda no primeiro parágrafo, você vai colocar onde se passa a história, tá bom? Terminou o primeiro parágrafo, ponto, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. O nosso segundo parágrafo, o que vai ter? Como vai ser o nosso segundo parágrafo? O seu segundo parágrafo? É o conflito. É aí que aparece o clímax da história, aqui que você vai narrar os acontecimentos. O que vai acontecer na sua história? O que o seu super-herói, super protagonista vai fazer? O que vai acontecer aí? É aqui no segundo parágrafo que você desenvolve toda a sua história, certo? Terminou, contou a história, falou o que vai acontecer, o que ele vai fazer, o que você vai fazer. Ponto final, último parágrafo. No último parágrafo é o parágrafo da conclusão, certo? É aqui nesse último parágrafo que você vai resolver o problema, que você vai concluir a história, certo? É aqui que você termina de explicar, é aqui que você vai pensar e colocar ali no último parágrafo como que o problema, como que a história concluiu, como que ela finalizou, certo? É aqui no último parágrafo, tá bom? Terminou de escrever, de fazer os seus 3 parágrafos, você vai ler uma vez, 2 vezes, com muita atenção, reescrever as palavras que você não escreveu da forma correta. É aqui que você vai ver se o seu conto tem coesão, tem coerência. É aqui que você vai ver se precisa inserir mais alguma coisa ou se o conto ficou legal, tá certo? Leu o conto 2 vezes. O que você vai fazer? Você vai colocar um título, né? Toda história tem que ter um título. Aí você coloca um título, certo? Coloque o título aí para o seu conto, tá bom? E terminou, você vai tirar uma foto e enviar aqui no WhatsApp da Tia Mo, tá bom? Aí, olha a última surpresa do nosso dia, da nossa aula. Na sexta-feira, dia 10/7, o que eu vou fazer? Eu vou ligar, fazer uma chamada de vídeo de 5 em 5 alunos para que vocês me apresentem o seu personagem que vocês criaram, o seu super-herói, para que você me conte sobre o seu conto, me conte a sua história, tá certo? Então, na sexta-feira, eu vou marcar um horário com vocês, será entre 12:00 e 16:00, eu vou ligar de vídeo e a gente vai conversar um pouquinho, matar a saudade e eu vou conhecer o personagem de cada um de vocês, tá certo? A criança que não conseguir atender a chamada de vídeo à tarde, na sexta-feira à tarde, grave um vídeo me contando sobre o seu super-herói e me contando sobre o seu conto.
envie aqui no meu WhatsApp privado, tá bom? Ó, um grande beijo. Fiquem com Deus. Boa tarde. Bons estudos. Beijo. Tchau. Estou morrendo de saudade.